Muito bem, irmãos. Para o nosso trimestre, para aqueles que estão aí, o nosso trimestre fala de circunstâncias existenciais, temas existenciais, tá bom? Aí, dá para ver lá. Se quiser apagar todas as luzes aqui da frente, aqui, só para ajudar ali o pessoal a enxergar melhor, é o que eu consigo fazer, irmãos. Muito bem. Então, a gente viu, eu apresentei para vocês aqui um pequeno panorama que eu mandei lá no grupo, o grupo da igreja, tá bom? Onde a gente está discutindo da parte da esquerda e não da parte da direita. Sem a gente entender as coisas que envolvem isso aqui, dificilmente a gente vai entender quais são, como a gente lida na conversa no dia a dia com os problemas que chegam até nós. Eu já falei isso aqui na semana passada, tá bom? Essas são as duas colunas. A gente tem que, em alguma medida, dominar esses assuntos. Eu já falei deles, né? Das suas fragilidades, ateísmo, niilismo, existencialismo, humanismo, e aí vai. A gente vai ver hoje que esse naturalismo aqui é apresentado na sociedade com vários nomes, tá bom? Para depois a gente entender esses nomes aqui de baixo. Sem entender isso aqui, dificilmente a gente vai entender o que está em jogo, tá bom? Depois eu vou mostrar os livros que as pessoas não estão falando, mas que deveriam falar, em português ainda, tá bom? Muito bem, abra lá, Isaías, capítulo 29. Qualquer informação importante, preste bem atenção, a pressuposição é isso. Qualquer informação importante que deveria vir à tona, deve vir em que tempo? Fecha o olho e preste atenção no que eu estou perguntando. Qualquer informação importante que deveria vir à tona, deve vir em que tempo? Isso é muito, muito importante. Nenhum de nós tem autoridade para segurar alguma informação conosco, a menos que nós tenhamos razões legítimas para isso. Se nós não tivermos razões legítimas para isso, normalmente a Escritura vai apontar como malícia e os seus desdobramentos. Quem está segurando a informação está sendo malicioso, porque nós não temos nenhuma razão na Bíblia para segurar absolutamente nada, a não ser que tenha justificativa legítima. Se tiver, nenhum problema, mas se não tiver, nós não temos. Isso na Bíblia é interpretado como malícia. Isaías, capítulo 29, verso 15, diz assim: ai dos que escondem, verso 15, profundamente o seu propósito do Senhor, está vendo? O camarada segura a informação para ele, qual é a verdadeira intenção. E as suas próprias obras fazem as escuras. Por quê? Porque não querem trazer as claras. E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Verso 16, que perversidade a vossa, Deus é quem está falando, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele não sabe nada. Então, seria uma pretensão falsa a gente querer guardar informações sobre, ou praticar atos sobre a égide e os auspícios de que ou Deus não sabe, ou Deus não está interessado, e ele não intervém, então não há razão para a gente falar. Isso aqui é absolutamente condenado. Há várias posturas no Novo Testamento onde os camaradas chegam com essas mentalidades e Jesus Cristo critica todas. Quem quer perguntar, ninguém na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, foi criticado por colocar as coisas com respeito diante de Deus. Veja, criticando inclusive o próprio Deus. Interessante. Pode criticar, não tem problema. Desde que você fale para ele e não fale dele. Falar dele significa que você não quer resolver nada. Ou eu, né? Eu estou falando você assim, em termos gerais, tá? É qualquer um de nós. Então, a gente não tem autorização, ninguém tem, para guardar absolutamente nada. Então, quando uma informação chega até mim, qualquer uma, a primeira pergunta que eu faço é, qual é o tempo que você tem com essa informação? Deixa eu entender. Eu demorei para entender isso. Porque a pessoa fica 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, eu nem aceito. Nem coloque para mim que eu não vou aceitar. Eu já disse isso várias vezes, eu não vou aceitar. Por quê? A não ser que você apresente para mim uma razão legítima
para você guardar aquela informação durante tanto tempo e não ter colocado, fora disso, você vai ser criticado. Por quê? Porque você está, por alguma razão, querendo usar aquela informação que, perante a Bíblia, é de maneira maliciosa. Todos os textos da Bíblia apontam que a forma, o tempo em que nós deveríamos utilizar para trazer alguma coisa à tona, eu vou usar essa expressão, para não ser legalista. O mais breve possível. É essa a orientação bíblica. Se você tem alguma coisa quando seu irmão fala com ele, se você tem uma oferta para entregar e vê que tem alguma coisa, faz a oferta e volta. Quando? 1 ano e meio depois? Faz sentido isso? Lógico que não. Não se põe o sol sobre a vossa ira, o sol que eu saiba nasce todo dia. Por que está 1 ano e meio o sol se nascendo e você não fala nada? Então, no mínimo, tem alguma coisa errada aqui. O quando demonstra sinceridade. Isso é tão forte que, em determinadas circunstâncias de brigas geopolíticas, alguém pode ser considerado traidor da pátria. Mas você sabia disso? Não falou para o seu superior? Não, você está condenado. Você está vendo? Não estou. Tá, porque se você não está, você deveria ter falado com o seu superior. Por que você não falou? Aí o cara não tem razão, então eu nem quero saber sua razão. Você está condenado. Porque você segurou uma informação que você não tinha autoridade para segurar. Essa é a questão. Então, quando uma informação chega para nós, aliás, essa é uma das maneiras de interpretar o livro de Provérbios. Provérbios, presta atenção, não responde a pergunta quando. Interessante, né? Provérbios não responde a pergunta quando. Fale ao insensato segundo a sua estutícia. Não fale ao insensato segundo a sua estutícia. Quando eu devo falar e quando eu devo falar? Ele não responde. Vai lá, a vara da disciplina corrige a criança. Quando que deve varar? Ele não responde. Percebe? Isso é outra questão. Ele está colocando princípios, mas não está respondendo essas questões. Tá bom? Então, o fator tempo é absolutamente fundamental para que você demonstre que a sua intenção não é, como a de Isaías, de esconder profundamente as coisas de alguém. E aí você está trazendo aquilo porque você vai trazer algum benefício, é algum jogo que eu nem quero saber qual é. Eu não faço nem questão, não sou detetive, nem me interessa esse jogo. Se veio na hora errada, para mim está errado. Parou aí. Eu preciso deixar isso bem claro. Eu tenho deixado isso claro no conselho, deixado claro por onde eu passo, falado publicamente. Eu tinha grupo lá de estudo ao vivo, 2.000 pessoas assistiam todos os dias, 1h30. Eu sempre disse isso publicamente, porque a Escritura fala isso publicamente. Olha outro texto, Ezequiel capítulo 8, é um clássico, né? Esse texto é bem interessante, sobre questões escondidas. Não dá para eu dizer tudo, porque meu assunto não é esse. Eu vou seguir em frente, mas eu quero que você veja o que está acontecendo com quem esconde as coisas e não apresenta de maneira legítima. Isso é tão forte que, perante a lei jurídica do nosso país, eu já tive que lidar com situações que eram situações crime, e que o cara confessou o crime para mim, e o promotor veio em cima de mim, e o cara disse, se você falar, eu vou processar por calúnia de difamação e vou mentir para a igreja. E o promotor disse para mim assim, aí eu falei, por quebra de sigilo. E eu disse, e agora como é que eu faço? Porque o cara falou para mim, e agora quem vai ser processado sou eu e a igreja, e ele vai mentir. E aí eu não tenho como provar. Ele disse assim, não é quebra de sigilo, porque perante a lei, só é quebra de sigilo se for confissão. Se for investigação, não é confissão. Como no caso em questão, eu fui investigar, e não fui investigar porque eu não sou investigador, e eu falo para ninguém ser investigador, é porque alguém chegou até mim e disse assim, viu, tem um fulano que está cometendo um crime. Sério? Tem certeza que está falando? Tem, só um pouquinho. Fulano, vem aqui que eu quero conversar com você. Senta aqui. Você está cometendo esse crime? Estou. Caraca, velho, como é que faz isso? Então, veja, eu não fui sair investigando. Alguém falou para mim e eu conversei com a pessoa na mesma hora. Não tem negócio de ficar, deixa eu ver, 3 meses depois a gente vai conversar. Eu não tenho autoridade para ficar guardando aquela informação. Por quê? Porque se aquela informação viesse à tona e aquele camarada fosse preso e ele dissesse, pois eu disse lá e ele sabia, e a polícia ia me chegar e dizer assim, por que você não falou? E eu ia dizer assim, não, veja, as minhas intenções eram as melhores. Você está preso porque você está junto com o cara, com conluio, eu não quero nem saber. Você vai ser envolvido nessa situação. Veja que interessante.
Então, não segure informação, porque nenhum de nós tem autorização, a não ser que a gente tenha alguma coisa legítima para colocar sobre a mesa. Senão, a gente vai se complicar, ok? Ezequiel capítulo 8, verso 1, eu vou ler, tá? Para a gente andar aqui. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias, visões, verso 6, vamos acelerar aqui, melhor. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, um lugar lá, olhei e eis que havia um buraco na parede. Veja que interessante. E aí ele diz assim, então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Ele só cavou porque Deus mandou. Ele não é investigador. Nós não somos investigadores. Toda vez que você se meter a ser investigador, você vai colocar os pés pelas mãos. Essa não é a arma espiritual. Não faça isso. A gente vive um mundo aqui que acusações estranhas sempre aparecem. Toma cuidado com isso. Alguém chegou e falou para mim assim, eu estou desconfiado que a mulher do pastor está traindo ele. Eu falei, vá lá e fale com ele. Ou vá lá e fale com ela. É isso que a Bíblia manda fazer. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai entre ti e ele só. E aí o pastor disse para mim assim, não, eu vou seguir ela para pegar no flagra. Eu falei, você é investigador? Eu falei, não se meta nisso. Essa não é arma espiritual, por que você está fazendo isso? Não, não faça isso. Eu disse para ele, não faça isso que você vai se meter em confusão. É impressionante que a gente quer abraçar um monte de outras estratégias, menos o que a Bíblia manda. Em vez de você ficar inventando, vai lá e fala com a pessoa. Pronto, simples assim, velho. Tão mais rápido o negócio, em vez de você ficar e acabar se envolvendo e a pessoa achar que você está perseguindo. Ixi, velho, não dá certo, porque eu tenho de história para contar de situações ruins. Então, ele só cavou na parede porque foi mandado. Lá no Novo Testamento, Gálatas capítulo 6, verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, surpreendido significa que não tinha ninguém cavando. Veio na tona, por alguma razão apareceu. Beleza. Vós que sois espirituais, com o espírito de Gálatas 5:23, corrigiu com espírito de brandura. Entendeu? Então, é para ir corrigir, simples assim, não é para ficar investigando nada. Neste caso, era porque Deus estava mandando. Cava naquela parede, cavei na parede e eis que havia uma porta. Dentro da parede tinha uma outra porta. Veja, tudo são obstáculos para demonstrar que a pessoa quer fazer a maracutaia escondida. Essa que é a verdade. E Deus está dizendo, cara, eu estou vendo tudo isso. Eu não sou Clark Kent que tem porta de chumbo que eu não atravesso meu olhar. Não tem isso, velho. Qualquer porta que você quiser, eu atravesso. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda forma de répteis e animais, povo de Israel, tá? Gente da igreja. Abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel. Olha lá. Pense, velho. Então abandona logo a Deus e vai para outro lugar. É mais simples. Por que você está tomando esse tipo de postura ao mesmo tempo? Pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Quem que eram os anciãos? Os responsáveis por julgarem os problemas no meio do povo de Israel. Os caras que eram para ajudar a igreja eram os caras que estavam idolatrando, escondido, em secreto, na maracutaia. E Deus diz, eu estou vendo tudo isso aí. Veja que curioso, né? Ele diz o nome, Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé, diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? Pois dizem, o Senhor não nos vê. Deus abandonou a terra. Então, já que Deus não nos vê, você está fazendo o quê? Colocando incenso dentro da casa de Israel. Abandona a casa de Israel e segue sua vida. Era muito mais simples. Quer dizer, Deus abandonou, mas eles ficam do meio religioso porque eles tinham vantagem, alguma vantagem sobre o povo. Levou uma entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, verso 14, e eis que estavam ali mulheres. Então, veja, 70 homens, mulheres assentadas chorando a Tamuz, outra idolatria lá. Dizem, vê, filhos do homem, verás ainda abominações maiores do que essa. Mano, só Ezequiel capítulo 8 é só treta. Só treta, mano. Ele diz assim,
levou-me, verso 16, para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, 125 homens, de costas para o templo do Senhor. Isso é proposital. Os caras estão na frente do templo, virando as costas para Deus. Cara, segue a vida. Para que um ato desse de rebeldia contra Deus, de ficar na frente do pórtico de costas para Ele? Segue a sua vida, é melhor. Mas veja, nem segue, nem sai da moita, nem fica na moita, fica aquele negócio absolutamente... Deus condena isso aqui. Ele diz assim, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem essas abominações que fazem aqui para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Então, veja, o meu ponto só é tentar demonstrar para vocês que nós não temos nenhum subsídio, ninguém tem, a não ser que apresente uma justificativa absolutamente plausível para que, quando uma informação chegar até você, você segure essa informação. Se você fizer e não tiver justificativa plausível, você vai se queimar com essa informação. Porque até na parte jurídica do nosso país, alguém pode ser considerado traidor porque não falou no tempo certo. Não basta saber, tem que fazer as coisas no tempo certo. Não precisa abrir, não. Eclesiastes 8:5, o verdadeiro sábio conhece o tempo e o modo, porque para todas as coisas debaixo do céu tem tempo e tem modo. Tem hora para fazer e tem jeito de fazer. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, na hora certa. Então, essa questão de hora, irmãos, é fundamental. Tem gente que se preocupa com o conteúdo e se esquece da hora. Foi negativo. Nós temos que nos preocupar tanto com o conteúdo quanto com a hora. Sob pena e risco de ser questionada a nossa intenção por colocarmos coisas certas na hora errada. Qualquer erro vai passar por esse binômio. A gente faz a coisa certa na hora, a coisa certa do jeito certo na hora certa, ou a gente faz a coisa certa do jeito certo na hora errada, ou a gente faz a coisa certa na hora certa do jeito errado. Tem que fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Por que a pregação do Evangelho é importante? Porque a hora de alguém responder isso chama-se hoje. Não tem amanhã, irmãos. Ninguém tem autorização para dizer, amanhã eu penso nisso. Pode ser que a pessoa viva lá 30 anos, beleza, mas a gente não sabe. Ninguém sabe. Eu vou dar um exemplo de alguém que não prestou atenção no tempo. Isso, na Bíblia está cheio disso. Só um pouquinho. 10 pragas, os caras mostrando para o Egito, o faraó, que ele estava equivocado, e ele endureceu o coração. Aí diz o texto, depois que Deus matou os primogênitos, levantou-se um choro e um clamor, como nunca antes havia sido levantado. O clamor certo, na hora errada. Aquele clamor ali não serviu para nada, a não ser para colocar brasas vivas, porque a intenção nunca foi uma intenção legítima. Como é que eu sei disso? O tempo, irmãos. Primeira praga, é aqui que é para você responder, não é lá na frente. Deixa matar, matou? Então, a sua intenção estava errada. Não adianta tentar maquiar a situação. O tempo é muito importante. Para termos, então, sabedoria das coisas, grave, eu preciso fazer a coisa do jeito certo, na hora certa. Ok? Muito bem. Sigamos. João, capítulo 2. Abre lá. Eu só estou dando a base bíblica, porque depois eu vou fazer algumas elucubrações aqui, seguindo esses princípios, tá bom? Verso 23 de João, capítulo 2. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Faraó foi chamado de espalhafatoso porque deixou passar... Aí, valeu, obrigado. Estão gostando, hein? Nós vamos entrar na parte mais filosófica agora.
Porque deixou passar... Obrigado, Robinha. Porque deixou passar o tempo oportuno. Olha lá. Faraó foi chamado de espalhafatoso porque deixou passar o tempo oportuno. As coisas têm tempo, irmãos. Não esqueça disso. Alguma coisa chega para você sempre, até hoje. A primeira pergunta que eu faço é: por que eu ainda estou com isso aqui na minha mão? Por quê? Por uma razão muito simples. Deus vai me cobrar de qualquer coisa que eu tenha na mão e que eu não deveria ter na mão. Qualquer informação, dentro ou fora da igreja. Alguém chegou com uma informação, eu digo, por que essa informação chegou até mim? E agora, o que eu faço? Eu preciso resolver isso para ontem, velho. Por quê? Porque eu não sei se eu vou estar aqui semana que vem. É simples assim. Senão você vai começando a demonstrar arrogância do coração. Não, faz o seguinte, mês que vem, outro mês, dezembro. Cara, você não sabe, você está lá. Então, o que você deveria fazer? Para ontem, irmãos. Acelera, resolve os seus problemas para ontem. Então, é muito estranho que, no meio cristão, eventualmente, dadas estas circunstâncias, aconteça alguns levantamentos de coisas que já deveriam há muito tempo. São levantamentos corretos, justos, mas feitos na hora errada. Então, quando isso acontece, está comprometida a informação. Vou dar um outro exemplo bem simples assim. Nas minhas andanças por aí, um camarada chegou e estava aconselhando uma guria. E a gente defende dentro da igreja que o sexo é dentro do casamento. E o cara, não importa se é jovem, solteiro, tá, gente? Se é para viúvo, separado, desquitado, tá? Vamos deixar bem claras as coisas aqui. E aí o camarada, eu estou aconselhando a fulano, mas quem que colocou você como conselheiro? Eu falei, não, você está começando a vida, você tem 19 anos, velho. Eu falei, negativo. Aí o outro perguntou, você tocou nessa guria? Eu falei, não toquei. Então, tá bom. Eu falei, bicho, eu falei para ele assim, pode parar, tá? Não aconselho, você está no caminho errado, você não foi instruído, você não buscou ajuda, você está indo para um caminho que você vai se queimar nessa história, beleza? Isso foi no sábado. Tudo certo? Quer falar alguma coisa? Não, está tudo certo. Seguimos a vida. Na terça-feira eu fui dar aula, ele veio conversar comigo. Pastor, eu tenho um negócio para falar com o senhor. Eu falei, pois não. Aí o presbítero, no sábado, falou para mim assim, mas, pastor, eu acho que ele está tendo relação sexual com a mulher. Eu falei, você viu alguma coisa? Não? Eu falei, não, você tem o olho de Tandera? Você tem a espada justiceira do Lion? Vem cá, como é que você sabe? Não sei. Então não inventa, irmão. Se não sabe, não inventa. Não tem nenhum texto dizendo que eu tenho que ser detetive. Esquece. Ele falou que tocou? Não, o problema é dele, não é meu. Eu não sou obrigado, Deus não vai me cobrar do que ele não me deu capacidade. É simples assim. Seguimos a vida, beleza? Beleza. Terça-feira ele falou, pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei, o que foi? Ele falou, minha namorada, a sua namorada, né? A guria está grávida. Aí virei para ele e falei para ele assim, ele estava estudando para ir para o seminário. Eu virei para ele e falei para ele assim, como é que é ser traído pela sua namorada? Porque no sábado, você falou que não tinha tocado. E agora ela engravidou? Não deu, velho, não deu tempo. Quer dizer, teria dado, né, mas não daria tempo para você saber. Então, como é que você foi traído? Eu falei, não, pastor, fui eu. Mas deixa eu entender. Sábado você falou para mim que não tocou nela? Mas eu tinha tocado. Então, aquilo que você estava falando lá, você estava mentindo? Tire suas coisas e vamos embora daqui, porque você mesmo se tirou daqui. Vamos lá para a gente conversar. Aí fui para conversar, estou cheio de gente assim na minha história. O cara chegou e falou assim, juntei o conselho e falei, irmãos, numa boa, você mentiu. Vamos jogar claro aqui, porque nós perguntamos e você falou equivocado. Pode se justificar e tal, mas você mentiu, beleza? Então, vamos tentar acertar isso? Ele falou assim, antes de vocês falarem alguma coisa, eu quero falar algumas coisas sobre essa igreja. Eu falei, agora não. Sábado passado eu ouviria. Só que você não foi sábio, deixou passar o tempo oportuno, tudo que você tinha para falar pode ser a coisa mais certa do mundo. Não me interessa. Por quê? Porque a sua intenção está sob suspeita. E eu tenho dúvida se você quer colocar isso para o benefício da igreja ou para poder ferrar a vida dos seus irmãos, já que eu vou ser corrigido, que eu vou botar todo mundo no trombone. Aqui não, cada um responde por si. Negativo. Você pode guardar essas coisas. Lá na frente, em algum dia, quem sabe, a gente volte a conversar. Você perdeu a oportunidade de falar. Por quê? Por causa do tempo. Toma cuidado com isso. Tá? Está gravando, estou deixando bem claro, preste atenção. João, capítulo 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
Então, eu só estou mostrando que quando as pessoas vinham até Jesus Cristo, com milho, ele já tinha feito até a sobremesa, já tinha feito o bolo, comido, já estava na sobremesa. Já falei, não, para cima de mim não, velho. Por quê? Porque os camaradas vinham com maracutá escondida. Todos os que foram até Jesus Cristo e perguntaram coisas que não deveriam, mas foram honestos, ele ajudou. Todos os que foram escondendo as reais intenções, Jesus Cristo corrigiu. Então, é muito importante que não basta ter boas informações. Você precisa saber usar as informações na hora certa. Tá bom? Muito bem. Ditas essas coisas, sigamos. Eu disse a vocês que compreender não é nem aprovar nem desaprovar, é analisar. Gerhard Forez é um livro sobre a construção das ciências, né? A filosofia da filosofia, a sociologia da sociologia, a psicologia da psicologia, assim por diante. Tá? Não é tão simples assim dizer ciência, tem mais coisa envolvida, a não ser que você coloque lá mensuração, repetição e observação. Está tudo certo isso daí. Tá? Fora disso, tem mais coisa na jogada. E eu vou mostrar para vocês. Não é possível decidir racionalmente se está na estrada certa, a não ser que esteja disposto a considerar a possibilidade de estar na estrada errada. Provérbios 18, 14. Não, vamos ver lá. Antes que eu... Provérbios 18. Olha o que ele diz aqui, veio na minha cabeça aqui. Ó. Deixa eu ver se é esse. Não. 18. Não é esse. Aqui, ó. Eu pensava que era o 14 ou 17. Provérbios 18, 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem outro e o examina. Interessante isso. Quando você coloca as coisas sobre a mesa, você está disposto a considerar a possibilidade de você estar errado? Ou você obrigatoriamente quer convencer as pessoas de que o que você está fazendo você está certo? Você sabe que é exatamente essa questão do livro de Jó? Jó diz assim, eu sei que meu Redentor vive. Para quê? Para defender a minha causa diante de Deus, porque eu sei que eu estou certo. Era esse o caso de Jó. É isso que Deus corrigiu em Jó. Exatamente esse ponto. Porque Jó achava que Deus não tinha razão nenhuma para poder colocar a mão sobre ele. Jó estava errado. Mas como ele estava tão convicto da sua certeza, ele faz afirmações que nós conhecemos. Eu sei que o meu Redentor vive e que há de vir a minha causa. Esse Redentor está pensando em alguém que vai redimi-lo para ser um advogado diante de Deus, para poder dizer para Deus que ele está certo e Deus está errado. Então, se não tiver essa possibilidade sobre a mesa, eu nem começo a conversa. Por quê? É óbvio, a pessoa já veio com uma certeza na cabeça e ela nem está disposta a considerar a possibilidade de estar errada. Então, essa convicção, se nós temos certeza daquilo que nós acreditamos sobre determinado assunto, a consideração da Escritura é, coloque sobre a mesa, só isso. Você não está tão certo assim? Coloque a situação sobre a mesa. Quando você não quer colocar sobre a mesa, porque pode ser que a pessoa venha suspeitar, normalmente ela diz assim, compreender não é nem aprovar nem desaprovar, é analisar, né? Aí eu pergunto, o que quer dizer esse né? Não, você está me obrigando a responder igual a você, ou eu tenho direito de resposta? Porque se for para responder igual a você, eu estou fora. Se eu tiver direito de resposta, aí nós vamos dialogar. Porque, senão, isso chama-se alguém que quer que as outras pessoas, sem que haja esse processo de discussão, ela quer que as outras pessoas pensem exatamente do mesmo jeito que você pensa. E isso não é relacionamento, isso é eulacionamento. Ela está se relacionando com uma extensão dela mesma. Você é apenas uma figura. Sabe quando aparece nos desenhos animados e tampa a imagem da pessoa? Não se engane, ela não está enxergando você. Você acha que está, mas ela não está. Por quê? Porque, no final das contas, ela está ouvindo só ela mesma, reverberando só a voz dela. Né? Aí você diz, né? É isso. Não é assim? Quantas amizades eu já vi que as pessoas foram abaladas das amizades quando alguém dos amigos resolveu falar, nossa, velho, fulano é amigo, desde que você não fale nada. Então, isso não é amizade. Isso nunca foi amizade. É um usando o outro. E usa, viu, gente? Geralmente tem os pitbull e tem os caramelo. Geralmente tem, né? Os pitbull, os bravão, que aí o camarada sabe que ele não tem. Já cansei, toda a igreja tem, todo lugar tem, toda a sociedade tem, no mundo tem isso aí. Que é gente que sabe que a pessoa não tem domínio próprio e instiga. Ixi, velho, quando vem o pitbull, eu já fico pensando, cadê o caramelo?
que não apareceu? É, porque eu estou vendo o caramelo de longe. E essas pessoas se escondem. Mas quem é pitbull não percebe. E como ele é pitbull, ele está sendo útil naquela relação que é doentia. Mas ele acha o máximo, porque, afinal de contas, ele está fazendo alguma coisa, mal sabe ele que ele está sendo usado. Quando o caramelo vai falar, o pitbull... Eu já vi gente se romper relação na minha frente. Por que você está falando? Não, é porque eu não concordo com isso. Não, mas como assim? É desse jeito. Eu falei, não, mas não é desse jeito. Ih, rapaz, até hoje não se falam. Só não vou dar o nome porque está gravando, nem interessa também, mas eu conheço um monte disso. Então, não tenta, gente, esconder a mão. Não tenta esconder a face. Deus não aceita... Você quer falar? Uhum. Exatamente, O caramelo é só aquele que vai... Aí o pitbull fica louco. Quem que está latindo? Vou pegar o caio. Aí o pitbull vai em cima para arrebentar. E o caramelo fica só atrás, lá, sossegado, bem quietinho lá, e deixa o pau torar. Ele está só aqui, ó. Ixi, velho, não tente fazer isso. Elias, um grande homem de Deus que aparece no Monte da Transfiguração no Novo Testamento, representando os profetas do Antigo Testamento. Ele estava lá na caverna, Deus diz, saia. Mas eu tenho um monte de coisa para falar. Nem me interessa, saia da caverna para a gente conversar. Se estiver na caverna, eu viro as costas e vou embora. Não tem conversa com Deus, é face a face. É por isso que a relação com Deus, a gente tem dificuldade, porque a gente está acostumado a não ter uma relação face a face. É difícil uma relação face a face, onde a gente se encontra desnudo nas nossas intenções diante das pessoas. É muito difícil isso. Para isso, você vai ter que ter um coração limpo e honesto, simples assim. Porque se tiver um coração sujo, ele vai aparecer. E aí, para não aparecer, você tenta esconder, e aí você começa a meter os pés pelas mãos. Tá bom? Muito bem, sigamos. Essa ideia de que existem determinadas pressuposições guardadas dentro do nosso coração, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Então, esse termo aqui é um termo alemão, né, Weltanschauung, que é uma junção de duas palavras, que é Welt e Anschauung, que é concepção de mundo, a maneira como a gente enxerga o mundo. O en aqui, eu não gosto de fazer assim, porque eu não consigo... Tá vendo esse en aqui? Deixa eu ver se dá para ver o meu... Ali, né? Tá. Esse en é a terminação de plural no alemão, tá bom? No hebraico é in, né? Tem tudo que é in, uma terminação em plural. Então, as traduções que vão aparecer para vocês, de pessoas que falam coisas, mas que estão com caramelos por dentro, porque todos nós os temos. A grande questão é que a gente tem que ser cada vez mais consciente e trazer isso à tona. Isso é saudável. Isso é saudável, salubre. Você olha para você mesmo, lembra da hermenêutica da suspeita? A hermenêutica da suspeita é um movimento filosófico que diz que suspeitava de tudo. Nossa, vamos ser esse movimento intelectual, só não suspeitava do suspeitador. Até eu, né, velho? Só Deus para fazer isso. Ninguém mais. Deus é completamente limpo, Ele tem condição de julgar tudo, Ele julga retamente todas as coisas, agora nós não. Então, tudo está sob suspeita, inclusive quem está suspeitando que tudo está sob suspeita. É simples assim. Então, nesse sentido, existem coisas que a gente não fala, mas que domina a maneira de a gente colocar para fora. Tá bom? No processo de nomeação, tinha um camarada que dizia isso na filosofia da linguagem, eu já falei isso para vocês, né, que é a ideia de que quando eu falo em relação ao objeto, eu preciso saber mais do objeto do que as minhas palavras conseguem dizer. Então, se eu falar que Itamar, percebe? Itamar é uma palavra. Aí você diz, quem que é? É o fulano. Aí, quando você vai conversar, não, mas Itamar não é mais, é assim. Aí vai descobrindo facetas, por quê? Porque a palavra Itamar é menos do que a pessoa Itamar, percebe? Mas, para eu falar Itamar, eu tenho que conhecer todos esses aspectos que não compõem na verbalização das minhas palavras, ok? Por quê? Porque, em última instância, nos nossos discursos, todos nós, ninguém escapa disso, sabe mais do que fala. Isso não tem como ser diferente. A diferença aqui está em, à medida que eu vou sabendo as coisas que vão direcionando o meu discurso, eu tenho que ser honesto e colocando isso para fora. Essa é a questão. Não tem como a gente falar só do que sabe, a gente vai falar mais do que sabe. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir verbalizar. Então, eles falam que entre a palavra e o objeto sempre vai existir um coeficiente tácito de conhecimento não verbalizado. Beleza? Coisas que a gente não falou. Avião, é uma palavra, mas o avião é um objeto.
E avião para cada um de nós? Cada um tem uma perspectiva correta sobre o avião, mas o objeto é mais do que a palavra avião. Não tem jeito de ser diferente, percebe? Isso não é injusto. O injusto é eu começar a querer esconder. Quando eu percebo que tem alguma coisa errada dentro de nós, você fala, opa, espera lá, traz isso à tona. Lembrando para vocês, o que é coração? Lembra disso? A Bíblia fala que a minha mente, o meu coração e a minha vontade, a minha razão e as minhas emoções é o meu coração. Eu vou repetir. A minha vontade, a minha razão e as minhas emoções, isso é o que a Bíblia chama de coração. Então, não tem, nós somos racionais ou nós somos emocionais. O certo é dizer, nós somos coracionais, porque todos nós somos racionais, emocionais e volitivos. Não tem quem não seja. Tudo bem? Então, à medida que nós sabemos que razão, emoção e vontade dizem respeito a quem nós somos, os nossos aspectos coracionais, a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Então a gente não pensa direito, não sente direito e não resolve direito. E a conversão não eliminou plenamente esse problema. Porque senão a santificação era simples. Por que a santificação é uma luta? Porque a gente não pensa direito, não sente direito e não decide direito. Eu vou dizer de alguém da igreja, o cara era virado, ele fala isso aí publicamente, tranquilamente. Eu queria que um dia ele viesse aqui, vocês iam conhecer. Eu ia falar para ele, fala aí, mano, ele ia falar para vocês. Ele é um cara virado de droga e tal, tentando sair. Nunca vi alguém tanto misturado com droga na cabeça. E eu falei, cara, se esse cara fizer profissão de fé, Deus existe, mano. Ele fez profissão de fé, batizou e tal, um cara firme. E, para você ter uma ideia, era tão difícil lidar com ele, que era uma semana eu, uma semana outro pastor, uma semana um psicólogo, uma semana um médico. Cada um aguentava no máximo uma semana com ele. Era muito difícil. Cheio de distorções dentro de si. Milton sempre disse isso. E ele disse para mim assim, olha, eu vou para uma outra cidade porque eu preciso de dinheiro. Eu falei, cara, será, mano? Na hora eu vi o caramelo. Falei, para cima de mim, bicho, você tem um caminhão aqui, você tem que pegar o caminhão do SEASA aqui e levar ali na Igreja Nacional e voltar para cá. Só isso, a fazenda do seu irmão é rico, a sua casa é seu irmão que deu, o caminhão foi seu irmão que deu, você não tem que pagar nada, você já perdeu sua primeira família, você não paga pensão, é só você e sua mulher, você está me dizendo, e seu irmão tem um negócio, você está dizendo que você não tem dinheiro, velho. Não, eu pastor, eu não tenho dinheiro. E eu falei para ele, eu acho que não é isso. Mas se você está dizendo que eu não sou investigador, irmão. A responsabilidade é de quem? Sua, não é minha. Diante do que você está me dizendo, eu tenho que ajudar diante do que você está falando. Se você está mentindo, resolva a sua mentira com Deus, não comigo. Beleza? Beleza, segue o barco, vai lá. Mudou de cidade, mudou de estado. Ficou lá quase 3 meses sem dormir. Porque o que ele fez? Para justificar que ele queria usar droga, ele começou a fazer mais dívida. E para fazer mais dívida, tem que trabalhar mais. E para trabalhar mais, tem que ficar acordado. E para ficar acordado, tem que tomar rebite, porque senão não consegue. No final das contas, ele só queria usar rebite, só isso. Mas quem que vai ter alguma coisa contra um pai de família trabalhar mais para poder pagar as contas que ele não precisa, que não tem necessidade, que tinha dinheiro sobrando, que era só ficar na casa dele, que ele nem precisava ter feito aquilo lá. Nada disso. É tudo uma viagem. O cara constrói, velho, um castelo. E eu falei, beleza. Aí ele me ligou. Eu estava dando aula em São Paulo. Oh, me ajuda, que eu não estou dormindo. Beleza, se acalme. Sua mulher está do seu lado? Está do seu lado. Então, eu estava chegando em casa, estava voltando de viagem. Digo, vai lá para casa. Liguei para o médico e disse, não, pode levar ele em casa que eu converso com ele. Tá bom. Aí o médico foi chegar 1h da manhã. Eu falei, Milton, você está indo para onde? Ele falou, estou indo para sua casa. Não, beleza, entendi já, está tudo certo. Faz assim, cada cidade que você tiver, você me liga. Ele com a mulher dele, porque senão ia bater o caminho e matar todo mundo. Aí eu cheguei aqui na cidade tal, e agora o que eu faço? Isso, vai na, qual que é a próxima cidade? Fulana está aí do lado, a próxima cidade é essa mesmo ou você está me enrolando? Então você vai até a próxima cidade e me liga. Beleza, tudo bem. Polícia parou, você falou, está tudo bem. Você tomou alguma coisa? Não tomei nada. Beleza, ele chegou lá, eu falei, você está indo para onde? Para sua casa. Desmarquei tudo, esse cara começou a falar das 6 da tarde
até 1h30 da manhã sem parar. Quase 3 meses sem dormir. O médico veio, deu 3 horas da manhã, eu falei, nunca fiquei sem medicar alguém na vida. 20, um cara um gênio. Ele falou, mas você tem tanto rolo aqui, que sai. Mas, vixe, você tira 1, tem mais 37, tira 2 e soma mais 3. É uma confusão. Então, você vai para casa e amanhã a gente começa, eu quero dormir. Faz o seguinte, pega esse remédio, eu vou chutar aqui, tá? 10 miligramas. Não, eu já tomei de 100, não fez nada. Toma de 10, numa noite a mais ou a menos, bicho. Nós vamos resolver isso aqui da noite para o dia. Esse é o problema. Quem se mete na confusão quer resolver ontem. Não funciona, a vida não é assim. Por isso que as decisões são importantes. Porque as consequências têm marcas sobre nós. Então, ele foi lá, nós oramos em casa, ele foi na farmácia, comprou o remédio de 10 miligramas, foi para casa, tomou e dormiu. Interessante, né? Passou o tempo, resolveu o problema dele, ele fez profissão de fé, aí uns 4 meses depois ele falou, eu queria falar com o senhor, Não, beleza, o que foi? Eu queria pedir perdão para o senhor. Eu falei, mas o que fez? O que aconteceu? Ele falou, é que eu menti para o senhor. Eu falei, isso eu já sabia. Quando eu vejo alguém enfeitiçado, dá para ver o feitiço. Eu só não me interesso pelo conteúdo do feitiço. Isso eu não sou detetive, irmão. Mas que a gente vê a pessoa enfeitiçada, está na cara. Ele estava enfeitiçado, eu sabia disso. E eu disse isso para ele na época. Você era mentiroso, eu falei isso para você. Eu só não sabia o que era, você não queria falar, segue a vida, não tem o que eu fazer. Ele falou, eu menti porque eu queria usar droga. Eu falei, não, eu sabia disso. Mas, na verdade, você mentiu para você mesmo. Porque quem passou por essa situação, poderia ter matado essas pessoas, alejar, enfim, quem poderia, você sabe, né? A destruição que a gente vê por aí, onde, às vezes, você está dirigindo certo e vê um camarada, não é só caminhão, não pensa mal do caminhoneiro, não, tá, gente? O caminhoneiro é uma benção, está gravando, está tudo certo, não tenho nada contra nenhum caminhoneiro, não é isso. A questão é, a pessoa não se toca que ela pode prejudicar uma outra pessoa, outra família, assim por diante, tá bom? Então, isso aqui é a maneira como o caramelo se apresenta, geralmente escondido, geralmente. A pessoa demora para poder falar o que verdadeiramente ela quer falar. Teve uma pessoa, mas o nosso tentou se matar, me chamaram, eu fui atender, e todo mundo sabia que sempre soube que eu sou pastor, mas eu estava atendendo na psicologia, me chamaram, aí eu comecei a atender aquela pessoa, parei no meio do ano, entreguei, aí depois voltaram, eu não podia mais atender, aí disseram, a pessoa disse que só fala se for com você. Eu falei, não fiz nada. Do jeitinho que vocês mandaram, eu fiz lá, que era para passar para outra pessoa. Mas é para você atender. Se vocês autorizarem, eu vou. Eu fui, beleza. Fui lá, atendi mais 4 meses, e aí eu sempre vou estudando, e falei, agora achei o ponto. É um novelo. Toda a história é um novelo. E você tem que ir puxando com paciência. Aí eu escrevi um paper, me lembro na época de 5 páginas, fundamentando em casa, isso e tal, achei. E fui para o atendimento. Aí falei para a pessoa assim, ela começou a falar e eu comecei a rir, porque tudo que ela falou estava escrito no paper lá. Aí ela falou, por que você está rindo? Eu falei, porque eu acho que eu entendi seu problema. Tinha um monte de confusão. Aí a pessoa perguntou para mim assim, qual que era o meu problema? O problema é X. Ela falou, E eu perguntei para ela assim, por que você demorou 8 meses para me falar isso? Ela disse assim, porque eu tinha vergonha. Cuidado, irmão, porque esse é um negócio tão antigo, tão simples, que não justifica ninguém, mas a gente entende. Porque o primeiro efeito da queda sobre o homem foi a vergonha. Então, normalmente, as pessoas, marido e mulher, quando é que a gente é capaz de chegar dentro de casa, senta aqui, como eu disse ontem, vamos conversar sobre coisas sutis, eu vou falar de uma sutileza que para mim é um problema. Isso aqui é um calcanhar de Aquiles. Nossa, eu não acredito, pronto, o cara não fala mais nada. Ele está fazendo um esforço gigantesco para poder falar alguma coisa para você e se transforma aquilo num cavalo de batalha. Nunca mais a pessoa fala nada. Então, o que você tem que fazer quando alguém fala, ainda que seja uma sutileza? Nada. Você não tem que fazer nada. É cara de paisagem. Essa mesmo, vocês estão me olhando aí. Faz essa cara aí quando alguém estiver falando com você. Tem engraçado, tem esses memes na internet, né? A fulana, quer ver? Eu vou irritar minha mulher. Ela está cozinhando, sei lá, fazendo alguma coisa lá. Fulano, eu tenho um negócio para falar para você, eu só não posso... Você não vai ficar bravo comigo, não. Não acredito, velho. O que você fez? Não, mas você não vai ficar bravo comigo. Eu quero falar. Não. O que você fez? Não vou falar agora, não. Vou embora. Não, pelo amor de Deus, agora você fala. Cara, nem falou nada, já tem uma briga. É interessante. Você sabe por que tem muita gente que procura psicologia?
porque não tem coragem de falar o que tem que ser falado para a pessoa que tem que ser falada. Tem vergonha. Irmãos, a vergonha afastou o homem de Deus. E a vergonha nos afasta. É assim mesmo. Então, não é para ser sem vergonha. Entendeu? É para ser respeitoso, é só isso que eu estou falando. Diminua a dificuldade, é fazer o que Gálatas 6 diz. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu, ortopetizai-o, coloca o osso da alma no lugar, com espírito de brandura. Ah, não, se eu souber, mano, se meu filho falar isso, eu mato. Matar, você está fazendo errado, irmão. A Bíblia não disse para matar ninguém. Ele já está morto. Você não está entendendo? Ele mesmo já se atirou sobre ele. Não, se meu marido falar um negócio desse, não, rapaz, não sei nem que eu sou capaz de fazer. Você não vai fazer nada. Porque a Bíblia não manda não fazer nada. Por quê? Porque Deus não faz nada em relação a nós. É simples assim. Você já pensou? Se tudo que Deus sabe, mais de nós, sobre nós, do que nós mesmos, se Ele reagisse conosco do jeito que a gente gostaria de reagir com as pessoas, a gente teria fulminado, a gente não estaríamos aqui. Então, não é para não ortopetizar-o, é para colocar o osso da alma no lugar, com espírito de brandura. Mas não tem um espírito de brandura, isso não é para mim, nem eu tenho, ninguém tem, isso não é humano. Por isso é que ele diz, vós que sois espirituais. E ele está falando Gálatas 6:1, Gálatas 5:23, um pouquinho antes, espiritual é quem tem o Espírito. E ter o Espírito então significa ter o fruto do Espírito, porque ter a presença do Espírito é diferente de ter a habitação do Espírito. Ter a habitação do Espírito é diferente de ter a possessão do Espírito. Melhor. Ser habitado pelo Espírito não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito. Para deixar bem claro isso. Nem todos os crentes são cheios do Espírito. E se não produzem fruto do Espírito, vai produzir qualquer coisa que não seja espiritual. Por isso que o processo de santificação é difícil entre nós. Então, eu não tenho domínio próprio. Ele disse, ele sabe disso. Por isso que ele falou, vós que sois espirituais. É o Espírito Santo que vai dar isso para você. Eu não tenho, você não tem ninguém na face da terra que tem. Isso é coisa do Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo, a gente corrige com o espírito de brandura, tranquilamente. Se a gente não for cheio, a gente vai meter os pés pelas mãos, beleza? Sigamos. Então, os nomes que vão aparecer para vocês são cosmovisão, biocosmovisão, concepção de mundo, visão de mundo, percepção de mundo. Em inglês, worldview ou life worldview. Qualquer uma dessas palavras querem dizer exatamente a mesma coisa. A ideia de uma visão de mundo materialista. Uma visão de mundo onde o mundo seja explicado única e exclusivamente pela matéria. Esse é o ponto, tá bom? Então, esse é o problema que eu disse para vocês. Se querer explicar o ser humano aqui exclusivamente pela matéria, não vai dar certo. Eu já fiz isso com vocês, eu não vou trazer o quadro aqui, mas lembra, né? Lembra desse esboçozinho aqui? Eu apresentei? Comunicação é filosófico. Qualquer coisa que eu aprender, eu posso comunicar a alguém, só tem duas respostas possíveis. Eu posso ou eu não posso. Fim. Beleza? Se eu não puder comunicar alguma coisa a alguém, como é que eu comunicaria a alguém que eu não posso comunicar alguma coisa a alguém sem me comunicar com ela? Impossível. Então, esquece. Essa resposta não é impossível. A única resposta possível, não é pegadinha não, se fosse eu falava. A única resposta possível é, existe possibilidade de comunicação. Fim. Pegou? Continua. Nós viemos de algo ou de nada. Não tem outra resposta. No mundo inteiro só tem essa. Ou a nossa origem é alguma coisa, ou a nossa origem é coisa nenhuma. Beleza? Não tem ninguém que esteja na coluna do nada. Embora a galera queira falar de nada, mas fala para mim o que é nada. Velho, não dá, velho. Você quer dizer que o mundo veio do nada? Véio? Que viagem é essa? Você nem sabe o que é nada, mano. Não dá, você está chutando. Não dá. Todo mundo na academia vai dizer que a gente veio de alguma coisa. A gente vai discordar sobre que alguma coisa é essa de onde nós teríamos vindo. Mas todo mundo sabe que a gente veio de algum lugar. Beleza? Muito bem. O homem está aqui. Este algo de onde nós viemos só pode ser pessoal ou impessoal. Não tem outra resposta possível. O problema não dá para você explicar a pessoalidade do homem na origem impessoal, supostamente numa origem pessoal. Não dá para você justificar nem cientificamente, não tem nenhuma experiência na face da Terra, e você jamais conseguiria explicar isso
você jamais conseguiria eticizar o ser humano se não fosse obrigatoriamente pela força. É impossível. Francis Crick, que eu disse para vocês, co-descobridor da dupla S DNA, disse assim, um neurônio irritado, uma matéria, é tão possível de produzir a consciência quanto esfregar a mão na lâmpada e aparecer o mágico. Você, por um acaso, conhece, em algum momento, ou você já fez, esfregou a mão na lâmpada de Aladim e apareceu o mágico? Irmão, fala a verdade, eu já tenho até o pedido para fazer se aparecer o mágico, tá bom? Eu já vou até dizer para você para facilitar. Se o mágico aparecer para você e disser, você tem direito a 3 pedidos. Eu falei, não, só quero um. Eu sou econômico. Eu falei, qual? Eu quero ter o direito de fazer quantos pedidos eu quiser. Pronto. Vamos começar a largar isso para não ficar preocupado. Agora eu começo a pedir à vontade. Eu espero que você não tenha esfregado a lâmpada e aparecido mágico. Não apareceu ninguém até hoje isso. Eu estou falando de Francis Crick, um cientista co-descobridor da dupla S DNA. Eu não estou falando de chifre em cabeça de cavalo. Eu estou falando de gente que usa o método científico certinho, mas a pressuposição domina. Então, chegou um ponto, que ele foi para trás, está aqui o homem. Então, ele vai para trás, para tentar. Pessoal em pessoal, pessoal em pessoal. E ele disse assim, já sei. Ele deu entrevista, dizendo assim, já sei. Eu falei, o que é? Ele disse assim, eu já sei como é que começou a vida na Terra. Eu falei, como? Vieram extraterrestres e começaram a vida aqui na Terra. Certo ou errado? Van disse, essa resposta, está certo ou tá? Vieram extraterrestres e começaram a vida aqui na Terra? O que você diria? Pensa bem, pessoal ou impessoal, estou dando a cola, hein? A resposta aqui, um extraterrestre, ele entraria no pessoal ou no impessoal? Pessoal. Se ele quiser, eu dou o nome do extraterrestre. Facilita a vida. O nome dele é Jesus Cristo, eu não sou daqui, meu reino não é desse mundo. Ele mesmo disse isso. Ele veio do céu, acabamos de ler o texto de João 3. Veio do céu. É isso aí, esse é o ponto. Por que ele não está representado em Adão? Porque ele veio do céu. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Isso, esse é o ponto. Faz toda a diferença. Então, não vem aquele filme lá? Lembra os caras que tentaram achar um filme de ficção científica, foram num planeta lá, aí eles começam a andar, tipo Alien, assim, aí eles acharam uma cabeçona grandona lá, aí toca na imagem, aí descobriram que é Morfeu, sei lá, alguma coisa desse jeito assim, aí descobriram que tem uns aliens ali. A mesma pergunta que fez na Terra, ele fez lá. Olha, de onde vocês vieram? O que vocês fizeram? Me fala, por que você me criou? Cara, eu não preciso ir lá em Marte para poder perguntar isso para um alien, é só perguntar daqui, porque através do sangue de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Então, a gente deve fazer uso desse acesso com ousadia pelo sangue de Jesus. O problema é que as pessoas querem ter acesso ao Pai sem Cristo. Não tem conversa com Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É simples, não adianta inventar, irmão. Você pode ir para Marte, Japão, pode ir qualquer lugar. Por que vocês me criaram? Pergunta para Deus por Cristo. Se você quiser ter acesso ao Pai sem Cristo, ou a Deus sem Cristo, não vai dar, tá bom? Então, de fato, a nossa origem, obrigatoriamente, ela é pessoal, tá? Então, voltando lá, é aqui que nós estamos, quando nós falamos que... Aliás, espera aí, desculpa. Quando nós falamos que nós viemos de algo, então, voltando, algo que é pessoal, conversa com a gente. Vou repetir. Algo que é pessoal, conversa com a gente. Onde é que está o erro nisso? Nenhum. É perfeito. É engraçado que os caras que não acreditam que existe algo do outro lado, dizem que eu, que acredito que existe algo do outro lado, estou conversando com essa pessoa que eu sou retardado. Eles usam outro nome gentil, mas eu sei como é que é. E aí um camarada fez isso para mim, e diz, não, ele deve ser, em uma das universidades do mundo, ele deve ser reitor dessa universidade. Não, eu sou racional, você é coracional, mas beleza, vou aceitar racional, vai lá. E aí disse assim para mim, eu não acredito que existe nada do outro lado. Desse jeitinho aqui, não tem nada do outro lado. Tem certeza que não tem nada? Não, não tem nada. Como é que você sabe? Você não sabe, você está chutando, mas beleza, vou seguir na sua. Aí ele brigou com a mulher, aí ele foi na igreja católica rezar para poder se acertar com a mulher. Aí eu não aguentei, velho. Eu perguntei, vou falar com todo respeito para você me conhece? Eu sei. Você não acredita que tem nada, alguma coisa do outro lado? Eu falei, não, eu sou racional, não tem nada. Você brigou com sua mulher? Você está rezando para quem? Eu fiz assim para ele. Eu sou
o irracional. Sério? Eu, pelo menos, estou dizendo que tem alguém do outro lado que está me ouvindo. Você está falando com ninguém e ainda está falando sozinho e ainda acha ser ouvido e ainda acha ser respondido por ninguém. Caraca, velho, sério mesmo? Não, com todo respeito, irmão, isso é absolutamente irracional. É nisso que seu filho está sendo ensinado. Acho bom você conversar com seu filho. Por quê? Porque essas tensões ele não sabe verbalizar isso. Mas ele vai vir com um monte de perguntas. Você observe a pergunta. Preste atenção nas perguntas. Por quê? Jesus Cristo e Deus nunca se incomodou com as perguntas. Agora, quando você não responde e não coloca alguma coisa no lugar, alguma coisa vai ser colocada no lugar. Aí depois, para desfazer, sempre dá, mas o prejuízo fica, tá bom? Muito bem, sigamos lá. Então, eu vou dizer os caras que falam disso aqui, desses compromissos. Tem um monte deles que dizem desses compromissos anteriores. E aí eu paro aqui em 4 minutos e abro para pergunta se alguém quiser fazer, tá bom? James Sire, aquele que escreveu O Universo ao Lado, Cosmovisões em Conflito e tantos outros, ele chama de um compromisso, uma orientação fundamental do coração, da razão, da emoção e da vontade. O que significa que um compromisso, irmão, um compromisso, nesse nível que ele está falando aqui, a pessoa mata e morre por ele. Então, preste bem atenção, quando você conversar com alguém, você tem a certeza de que essa pessoa tem compromisso com alguma coisa, que ela vai matar e morrer por aquilo. Se essa coisa for legítima, amém. Se for ilegítimo e você for instrumento de Deus para tocar, meu amigo, vai devagar, porque a pessoa não abre mão sem luta. Ninguém abre mão disso na Bíblia sem luta. Jonas, não aceito que Deus seja bondoso. Tá, mas eu sou. Você não vai mandar em mim, eu vou lá e abençoo. E agora, é razoável a tua ira até morrer. Caim, cadê seu irmão? Só lá vigia de meu irmão, rapaz, presta atenção, tem mais o que fazer. Sangue de Abel está clamando da terra. E você vem falar comigo desse jeito? Pois é. O cara mata e morre. Nós somos assim. Por isso que o processo de aconselhamento, você tem que ter muito cuidado com ele. Porque você está lidando com compromissos assumidos de antemão. E a grande questão é, a gente vai ter que colocar os nossos compromissos assumidos de antemão sobre a mesa. Topa colocar os compromissos assumidos de antemão sobre a mesa? Não, não dá nem para começar a conversar. Ela já está dizendo para você, eu não aceito. Não, beleza, segue a sua vida, eu sigo a minha, não tenho o que fazer. Então, quem é que vai fazer isso? Para pegar esses compromissos e transformar em outros compromissos. Quem que faz isso? Tem um nome para isso. Quem? O Espírito Santo. É só ele que faz isso. Ele usa a gente, mas eu estou te falando que você tem que ir devagar, porque se você falar e o Espírito Santo não usar a palavra, aquilo ali, provérbio diz, corrige o insensato, e o que ele vai fazer? Corrige o insensato, ele vai te odiar, irmãos. Corrige o sábio e ele te amará. Interessante. Então, não pense você, e Jesus disse, vocês não são maiores do que eu, que simplesmente a gente vai sair falando, as pessoas vão se quedar aos nossos pés de joelhos, ouvindo. Não, não funciona assim. É uma questão espiritual. Se Deus não mudar os compromissos anteriores, não somos nós que vamos. Mas a gente tem que testemunhar e falar. E pedir, Deus, tem misericórdia. Eu tenho que falar com fulano, Senhor, tem misericórdia, eu tenho que falar com alguém. Me ajude. Porque eu sei que se eu for falar com alguém e o Senhor não fizer nada, eu vou ser odiado. Aí sabe o que muita gente faz? O que faz? Se eu sei que se eu for falar com alguém, o Espírito Santo não mudar, ela vai me odiar, o que a pessoa faz? Não fala. Aí você vai se dar com Deus, porque Deus diz, fale, eu mandei você falar. Mas o que vai acontecer? A pessoa vai se converter? Isso não é problema seu, não se meta. Fale. Mas eles vão me odiar. Pois odiar a mim. E vocês não são maiores do que eu. Vocês vão ser perseguidos como eu fui. Fale. Então a gente tem que falar por amor a Ele. Não é pelas pessoas, tem nada a ver com as pessoas. É por amor e obediência a Ele, com respeito, a gente fala, ainda que o resultado seja ódio. Na eventualidade do Espírito Santo não mudar. Ok? Hermann Doide vai falar de motivos básicos religiosos. Heidegger vai falar de uma estrutura prévia. Você está conversando com as pessoas, elas dizem mais ou menos assim, nossa, você se parece tanto com meu tio. Meu Deus, até um frio na espinha quando a pessoa fala isso. Se o tio for maravilhoso, eu estou no céu. Se o tio for um carrasco, eu posso fazer, vou demorar 3 anos para poder sair desse carrasco. Porque eu vou ser diferente e o tio continua um carrasco. Ela vai olhar para mim e dizer, o tio. Ela vai olhar para mim, o tio. Eu tio. Não sou o tio, mas é outro, mas ela não consegue.
Esse é um problema. Isso acontece com todo... O adultério acontece exatamente aqui, irmãos. A estrutura prévia, a gente tem um compromisso na nossa cabeça, no nosso coração, e a gente se compromete com ele, a gente ama ele, é o nosso esmigo, é meu, eu não contribuo, não falo para ninguém. E aí o que você faz? Você tenta colocar as pessoas que se encaixem naquela imagem de estrutura prévia que você tem. Nossa, você é perfeito. E aí a pessoa começa a dizer, e você fala... Eu sabia, finalmente alguém reconheceu o meu valor. E a pessoa não está falando para você, ela está falando para ela. Só que você acha que ela está falando para você. Aí o que acontece? A pessoa adultera e lá na frente diz, não, mas você... Não. Aí você começa a distorcer a imagem. Sabe aquele negócio que aparece nos filmes? A imagem começa a ser diferente. Não, mas não é essa pessoa. Não, eu te odeio. Eu falo, ai, meu Deus, onde eu fui meter minha cabeça? Exatamente. É porque a pessoa não estava se relacionando com você. Ela estava se relacionando com a estrutura prévia dela. Todos nós fazemos isso. Se nós vamos adulterar ou não, vai depender da sensibilidade nossa de dizer, Senhor, me perdoe, porque eu tenho uma estrutura prévia que preciso mudar, me ajuda. Eu sei que está errado. E quando é que a gente deve fazer isso? Semana que vem tem ceia. Todos nós temos a obrigação, examine sua... Tem gente que diz assim, não vou examinar. Então, essa é a estrutura prévia. Não vou examinar. Bom, quer dar ceia, dá, não quer, não dá. Ah, que coisa. Pois Deus mandou, olhe para dentro, olhe mais. E todos nós que olharmos para dentro de nós vamos enxergar trevas. A gente vai ter que ser honesto, essa estrutura prévia e dizer, Senhor, você me ama? Ama? Oxi, imagina. Claro, estamos juntos. Tenho certeza, na absoluta, estou contigo até morrer. Mora, rapaz, que é homem. Tenho certeza que você me ama, velho. É a estrutura prévia. Aí ele diz assim, então não tenta se esconder de mim. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tem olhos como de fogo. É bonito isso, mas eu morro de medo. Porque se tem alguém que me conhece, é Jesus Cristo. E não adianta chegar na presença dele e dizer, Senhor, ele diz, quem que é Geraldo? É Geraldo? É, fala. Aí ele só olha para a minha cara assim, igual o filho vai falando com o pai. Senhor, veja bem, eu estou aqui para conversar com o senhor, ele diz, estou ouvindo. Então... Você termina pedindo perdão, eu até esqueci o que ia falar, desculpa aí ter entrado, eu estou incomodando o senhor, só quer que eu... É, exatamente. Porque a estátua de Daniel tem os pés de barro. A imagem de Jesus Cristo tem os pés polidos de bronze. Só ele, na face da terra, pôde dizer para quem queria o acusá-lo, quem me convence de algum pecado? Bicho, não era por falta de vontade, não, é porque não acharam. Aí escolheram Barrabás, beleza? Então, a estrutura prévia é anterior à interpretação. Quando você chega, você e eu já chegamos com uma interpretação pronta. Por isso é que Jesus Cristo diz, olha que interessante, a única pessoa que chama Jesus Cristo de o Filho do Homem é o Filho do Homem. Por quê? Porque Messias tinha vários. Até ele desconstruir aquela estrutura prévia de falar, eu sou Messias e a galera achar que era o político, vai dar uma trabalheira. Então, eu sou o Filho do Homem. Os caras, o que será que significa isso, velho? Então, é porque não tem nada disso que vocês estão falando. Eu sou essa outra pessoa completamente diferente. Jesus está desconstruindo esta estrutura prévia. Nós nascemos insensatos e o processo de educação é um processo de insensatização. Todos nós, até morrer. 2 Timóteo, nossa, pastor, que isso? O negócio está meio tenebroso. Não, abra lá 2 Timóteo, fica tranquilo, irmão. Verso 24, diz assim, no verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que não só Deus conceda o arrependimento para conhecer a verdade, mas retorno à sensatez. A pessoa começa a perder a sensatez, que é o gosto pelas coisas certas e erradas. Então, significa que quando nós chegamos diante de Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer até o céu é ir tirando a sensatez do nosso coração. Estas estruturas que todos nós trazemos conosco, que são estruturas prévias equivocadas sobre a realidade. Nossa, mas eu achei que... Eu me lembro que eu me apresentei como pastor lá na UFMT para dar aula ao pessoal de História. Aí, quando eu terminei de dar aula lá, uns 4 meses,
Aí eu falei, fala aí. Eu falei, cara, eu sabia. Que foi quando eu falar que eu sou pastor, os caras vão dizer, pô, esse cara anda, pula, grita, e sei lá, ele vai colocar a imagem que ele tem na cabeça dele sobre mim. Eu falei, vai, vamos embora, eu vou desconstruir essa imagem. E vamos lá, e fui estudando história. Quando chegou no final, eles disseram para mim, o que vocês pensam disso tudo que a gente conversou? Eu falei, eu nunca imaginei que pudesse ouvir o que eu ouvi da boca de um pastor. Eu tenho a cara de tongo, né? Mas é só a cara e jeitão. Vocês têm que aprender a ouvir. Infelizmente, Satanás pode fazer a gente cativo dele, quando a gente perde a sensatez. Deixa eu ler a estrutura de plausibilidade, né? Perguntas. Deixa eu abrir para perguntas aqui. Eu tenho só mais 2 coisinhas para falar. Eu não posso deixar sem falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou encerrar 10h50. Senão eu ainda falo mais alguma coisinha aqui ainda. Então, estrutura prévia. Aí você vai dizer assim, pastor, não dá só para ler a Bíblia, não? Então, é porque a vida não é assim, irmãos. Aí alguém vai dizer assim, você não está complicando? Eu não compliquei nada, não fui eu que criei você. Não tem nada a ver com isso. Eu só estou mostrando para todos nós que o que Deus está dizendo, todo mundo está dizendo, irmão. Não tenha vergonha disso. Tem um monte de gente falando sobre esses assuntos. Então, assunto é importante, porque não é assunto religioso. É assunto que fala da realidade, que tem a ver com a educação dos nossos filhos. Se você não prestar atenção, alguém está educando seu filho. E eu acho que é bom você abrir o olho e prestar atenção, de verdade. Tá? Estou ameaçando ninguém, ameaça de crente não pega, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo, né? Não pega, mas é bom você prestar atenção, tá bom? Alguma pergunta? Pois não? Qual questão? Sobre o fato dos nossos filhos estarem inseridos num mundo ok. em que certamente ele não vai estar sendo bombardeado com as verdades eternas, né? E esse é um ponto que traz para muitos muita angústia, né? Perfeito. Por outro lado, eu já até sei, porque sempre vem essa pergunta, pode falar que eu já tenho a resposta, mas pode continuar falando aí, porque sempre vem. Por outro lado, eu acho assim que isso deve nos trazer o desafio constante de entender que, para além do que qualquer informação ou mentira que o nosso filho for bombardeado, a grande questão não é essa. A grande questão é o quanto ele é bombardeado com as verdades eternas. Esse é o ponto. E aí, assim... A Laurinha está aprendendo isso aí, Laurinha. Esse é o ponto. Eu penso que muitas vezes a gente está muito preocupado, e tem que preocupar, de fato, com a forma que o nosso filho é educado, né? Mas existe um espaço na alma dele que só pode ser preenchido pela palavra do Senhor, né? O grande ponto não é o quanto as pessoas mentem e vão tentar influenciar nossos filhos com princípios que não são bíblicos. O grande ponto é que a gente deve ensinar aos nossos filhos os princípios. Exatamente. E digo mais, eu acho que a gente deve se antecipar. Por exemplo, a gente sabe que eles vão, em algum momento da trajetória, lidar com teorias que vão confrontar o criacionismo, o evolucionismo e uma série de outras, o relativismo, uma série de coisas. Eu acho que a gente... Estes ismos aqui você tem que ensinar na sua casa. Para além de ensinar a Bíblia, você tem que chegar e conversar com o seu filho sobre aqui não precisa, aqui deixa que eu te possibilidades. ensino. Tá? Mas aqui precisa aqui que você pode ensinar na sua casa. Tá? Né? Para que ele não se sinta... para que ele não se sinta... Puxa vida, meu pai não me preparou para lidar com isso. Exatamente, né? Esse é o ponto. Então, obrigado pela contribuição. Nada mais do que você ensinar para fazer pontos de contato. Você tem que ajudar seu filho a conectar a verdade com este ponto da realidade e assim por diante. Deixa eu só falar isso aqui. Preconceitos são compromissos ou motivos básicos dentro de um campo hermenêutico que é anterior à interpretação. Ou seja, se todos nós temos interpretações prévias, todos nós temos preconceitos. É impossível ser diferente. A grande questão é que coloca o preconceito sobre a mesa e vai santificando eles, beleza? Olha o que Freud disse. Para mim, eu só estou citando, está lá no livro Fetichismo, volume 21, de 1927, que geralmente as obras que a gente pega de Freud, é mais desse ano, que ele mesmo fala, que é o pensamento dele já amadurecido na cabeça dele, tá bom? E ele diz assim,
para mim, a explicação do fetichismo, que é fetiche, todo mundo fala de fetiche, isso vem de Freud, né? Então, olha o que ele diz. Possui também outro aspecto de interesse teórico. Recentemente, seguindo linhas inteiramente especulativas, cheguei a uma ideia. Então, ele ficou, tipo, debaixo da árvore, pensando, deve ser assim, e foi. Por que a gente não é especulativo? Porque alguém interpretou a realidade para nós, esse alguém é Deus. Então, Deus diz, eu não preciso pensar numa árvore para chegar à conclusão. Ele disse para mim qual é a conclusão. O grande problema é que eu não quero ouvir o que ele disse sobre a realidade. Aí nós temos um problema do tamanho do dia inteiro. Porque se eu não quero ouvir o que Deus disse sobre a realidade, eu vou tentar preencher, porque eu tenho perguntas. As perguntas estão aí. Então, ouça a pergunta dos seus filhos. Nós temos um grande problema. Netflix, no celular. Hoje você tem, numa sala, 5 pessoas assistindo um filme e, no intervalo, cada um no celular assistindo outro. Caralho, ninguém fala mais, bicho. Ninguém conversa. Para, desliga, arranca fora, deixa de pagar. Não, deixa de pagar na energia, senão eu vou apanhar, né? Paga a energia, mas desliga no relógio de energia lá e senta, velho, para conversar. Por que os filhos estão desesperados, cheios de perguntas? Porque os pais, eles não têm mais conversa em casa. Fala aí da vida, o que você pensa? Aí o pai, quando o filho fala, fica absolutamente assustado. Por quê? Porque ele leva para uma outra pessoa ouvir. Não, é você, irmão, que tem que ouvir. Você que tem que chegar. Não sei qual é essa resposta, nem pensei nessa pergunta. Leva para onde? Leva para alguém para perguntar. Isso, leva adiante, passa de. Não tenha vergonha de dizer, não sei. Mas leve a pergunta. Você pode me ajudar com essa pergunta aqui? Deixa eu ver. Ah, posso. É assim. Beleza. Filho, senta aqui, é desse jeito. E aí você vai conversando. Então a gente tem que aprender a conversar em família. Infelizmente, as conversas estão num momento fúnebre no meio da igreja. Ninguém está conversando mais. E os casais, quando vão conversar, estão brigando. É porque a gente perdeu a habilidade de conversar. Deveria ter programações na igreja, vou colocar assim para o ano que vem. Sábado da conversa. É na igreja, pastor? Na sua casa, irmão. Você vai lá? Vou não, você vai conversar. Desliga a Netflix, desliga tudo e senta com o seu cônjuge. E hoje nós vamos conversar do quê? Aí fica um olhando para cada outro, tipo assim, cri-cri. Não tem o que conversar, velho. Acha um jeito. Vou pesquisar na internet e conversar. Vai pesquisar, não. Pergunta, se vira. Vocês vão ficar 3 horas olhando para a cara do outro para vocês aprenderem a conversar. Porque hoje o que tem no meio da igreja é que a galera desaprendeu a conversar. Quando está namorando, passa a noite conversando. Quando casou, vira a bunda para o lado e diz, agora você para lá e eu para cá. Você ia perguntar? Você ia perguntar? Não, pode perguntar, não tem medo, não. A pessoa está com medo, não, pode falar, que ninguém vai brigar, não. Lendo pensamento? Não, é que você está com o microfone na mão, eu estou lendo pensamento. Eu sou a menina do microfone, mas já que, né, não vou perder a oportunidade. Okay. Essa questão prévia que o senhor cita, ela é nata ou é adquirida? Desculpa, repete aí. A estrutura prévia, ela é nata ou é adquirida? Ela é inata. Inata não significa que ela seja elaborada, mas existem coisas inatas que, com o passar do tempo, com as perguntas, nós vamos colocando tijolos ou descolocando tijolos, entendeu? Elas precisam ser confirmadas ou desconfirmadas. Então, abra lá Provérbios 1, verso, a gente termina com ele. É uma boa pergunta essa. Verso, eu sei que você quer ir embora, eu também, mas Provérbios 1, verso... Aqui, verso 32 diz assim, os nécios, deixa eu ver quem são, os petit, né, os ingênuos, são mortos por seu desvio, e aos loucos, ó a loucura aparecendo, a sua impressão de bem-estar leva à perdição. Impressão das coisas não significa que as coisas sejam do jeito que você está quase certo de que sejam. Você precisa confirmar essas coisas. E onde que a gente confirma essas coisas? Conversando. O problema é que em casa ninguém quer conversar, ele vai perguntar na rua. É isso aí. A gente não fala de sexo em casa, não fala de namoro, não fala nada, ninguém fala nada em casa. Aí tudo que fala na igreja vira um... Conversa, gente, tem que sentar para conversar. Fala. Pastor, só eu quero fazer aqui vender meu peixe, tá? Para dizer que com os adolescentes... desde o ano passado, até sob orientação do pastor e da Raíssa, a gente tem trabalhado material. Ano passado, a gente trabalhou com o pastor Lopriolo, né?
Não é pastor, é presbítero, tá? Ah, tá. É do Priolo. O senhor já levou, né? É, já morreu. Ele já está com o Mas senhor. ele deixou livro, tá? Não é Ele nada deixou um psicografado, material não. para adolescente, específico para adolescente, que a gente, sob orientação, nós trabalhamos o ano passado todo, e esse ano nós temos pensado temas da cultura cristã, exatamente sobre, sobre pecado, sobre remorso, sobre construção. Da pintura. Sobre confissão, da isso? cultura cristã. Ah, da cultura, tá. Da cultura Ok. cristã, da história da cultura entendi. cristã, Eu tinha entendido outra sobre confissão de pecados. Hoje mesmo a Raíssa está com um tema com eles bem que eu falei, Raíssa, eu não dou conta, e passei para a Raíssa. Ok. Entendeu? Então, assim, a gente tem trabalhado temas, eu aconselho aos pais a trazerem os filhos para a escola dominical. É claro que, como a Laura falou, 40 minutos nosso ali, a gente não vai resolver. Não. Mas a gente tem trabalhado. Dá caminhos. A gente está trabalhando. Eu vou dar uma palestra para vocês. Procura lá, Nancy Pearcey, beleza? Com Y. Nancy Pearcey. Você coloca lá a palestra dela sobre pintura, sobre arte. É fenomenal. Ela demonstrando como a arquitetura e a arte têm os princípios tanto do materialismo quanto do teísmo. É absolutamente fenomenal. Ela está traduzida a palestra. Assista lá, que vale a pena. Deixa eu terminar com essa palavra aqui, ó, de um psiquiatra, professor da Escola de Medicina da Universidade de Boston. Não estou inventando nada, nem sou eu que estou falando, entre aspas, e o livro está aqui embaixo. Psiquiatria, como uma subespecialidade da medicina, aspira por definir doença mental tão precisamente quanto, digamos, câncer de pâncreas, infecção estreptocócica dos pulmões e assim por diante. Entretanto, tomando por base a complexidade da mente, cérebro e afeição, mente e cérebro não são coisas iguais, beleza? E afeição, coisas que nós estamos falando entre volição, razão e emoção, tudo isso, esses aspectos coracionais estão envolvidos na emoção, tá bom? Na afeição. Não temos, é ele quem está dizendo, não sou eu, não temos sequer chegado perto de alcançar tal grau de precisão. Entender o que está errado, entre aspas, ele coloca, com as pessoas é mais uma questão de ajuste de mente do prático, médico e o que o seguro irá pagar, do que demonstrar os fatos de maneira objetiva. Quem disse é ele, professor da Universidade de Psiquiatria de Boston. E eu vou começar a apresentar. Eu só vou abrir os livros, simples assim. Os livros que eu falei para vocês que não estão apresentando, que deveriam, estão aqui, ó. Esse, Além da Ressonância, esse é em inglês, tá bom, Stephen Rost, tá? Eu sei que tem um monte de gente que lê aí, então fala Filosofia da Mente e Pós-Reducionismo Filosófico da Ciência, tá bom? Esse aspecto reducionista, tá? Mas tem vários em português, vamos lá. Karl Popper, Universo Aberto, Argumentos a favor do indeterminismo, isso aqui deveria estar sendo estudado na universidade. David Hume, sobre o entendimento humano, está em português. Esse aqui é um em espanhol. Aí o Jonas nos ajuda, né, Jonas? Se a gente tiver dúvida, a gente fala um portunhol aí e vai resolvendo o problema, né? Oh, meu Deus, vai rápido. Aqui, ó, 1973, velho. Pelo amor de Deus, nós estamos atrasados, hein? Eu nasci em 74, tem 42 estendido. Enfoque cristão da ciência. Deixa eu ver, aqui não tem capa, né? Porque é tão antigo. Capítulo 1 já, peraí. Aqui, ó. Associação Cultural. Não, essa é a editora. Aqui, ó. Enfoque Cristão da Ciência, tá bom? Henrique Van Riesen. Tem esse aqui. Qual é a. Esse é top, esse livro aqui. Aqui, ó. Conjecturas e Refutações, de Karl Popper. Os próprios caras estão falando sobre método científico. Não sou eu que estou inventando nada. E está em português os livros. Por que a galera não está estudando isso na universidade? A suposta... Esse é Davi Charles Gomes, está pertinho de nós aqui, né, filho do Wadislau. A suposta morte da epistemologia e o colapso do fundacionalismo clássico. É o que você me perguntou lá, a pessoa tem uma fundação. Ela precisa confirmar ou desconfirmar. Por isso que parece que morreu, mas não morreu. São pressuposições que a galera não quer pressuposição de... Estou resumindo, né? Não quer pressuposição de Deus para fundamentar. Esse é o fundacionalismo clássico. Joga fora e ele tenta inventar. E aí o prédio todo de interpretação da realidade vai ruir em algum momento. Entendeu? Que isso vai acontecer onde? Vai acontecer aqui, ó. Isso vai acontecer aqui, ó. Eu sei que tem jogo aqui e eu não entrei no jogo ainda, tá bom? Por enquanto, estou colocando as armas na mesa. É assim que faz. Primeiro a gente coloca do que nós estamos discutindo, depois nós vamos para eles lá. Tem mais coisa para falar, mas depois a gente fala, tá bom? Muito bem, obrigado pela paciência, vamos orar, pedir que Deus nos dê graça
porque esses são alguns, eu falei, panorama pressuposicional envolvido no sofrimento. Não dá para falar do sofrimento sem a gente entender que é esse jogo. Você fala, mas não quero saber desse jogo. Maravilha, vão jogar você dentro da quadra e você se vira para onde você vai correr. Mas que você vai estar no meio do jogo, vai. É simples assim. É impossível viver essa vida sem entrar nesse jogo aqui. Não tem como. É uma amarelinha que você está no meio. Você corre para onde você quiser, irmão. Mas que vai tomar bolada sem saber. Meu conselho para você é que essas coisas sejam cada vez mais esclarecidas para que a gente fique claro e vá sedimentando isso no coração. Aí você pergunta, mas eu tenho que ficar repetindo isso? Jesus, Paulo falou isso. Olha, isso aqui você já sabe, eu vou repetir. Então, não tem nada de errado em a gente repetir as coisas até que essas coisas entrem no coração. Agora eu pergunto, se você não quer saber, eu tenho dó do seu filho. De verdade. Porque quem deveria saber isso é você. Se a igreja não te desse instrumento, eu entendo. Mas a igreja dando instrumento e você fechando os olhos para isso, é a mesma coisa que você disser assim, eu pelo menos estou firme e aceito bolada no peito. Seu filho não aguenta, irmão. Ajude seu filho. Tá? Pai bendito, dá-nos graça. Obrigado por aquilo que estudamos ainda, que de maneira parcial, mas introdutória. Mas estamos começando a perceber que tem um mar aqui, antes de a gente chegar em qualquer definição sobre o sofrimento humano. Nós precisamos olhar estas pressuposições e colocar sobre a mesa essa estrutura prévia. Aquilo que foi dito lá atrás é uma estrutura prévia de plausibilidade. Na verdade, a definição de loucura se encontra exatamente aqui. Mas a gente vai ver isso. Dá-nos graça a Deus para fugirmos da loucura, para que jamais a impressão de bem-estar, graças a esta estrutura de plausibilidade, seja aquela que governe a nossa vida. Nós queremos que a nossa estrutura prévia seja construída fundacionalmente à luz da fundação que já foi colocada. Paulo disse isso no Novo Testamento. O fundamento foi colocado, cada um veja como edifica. Dá-nos graça para edificarmos a nossa vida de acordo com este fundamento. Mas, infelizmente, o fundacionalismo clássico ainda é forte no nosso meio. Eu sei que para muitos ainda isso é estranho, mas dá-nos graça para ir percebendo de maneira clara como, se não nós, na nossa casa, na nossa família, essas coisas vão se construindo. E uma personalidade vai se enrijecendo ou se amolecendo à luz destas estruturas de plausibilidade confirmadas ou não por razões corretas ou incorretas. Dá-nos graça de sermos, como a Laura falou, submetidas à tua verdade, para que estas estruturas sejam fundamentadas no Senhor. Ajuda-nos quando erramos nisso e nos guia nesse processo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser.